A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Madeira com o tema A Verdadeira Propriedade, do Grupo Irmão Fritz. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos ampare e nos proteja, que nossos mentores espirituais abram nossos canais de percepção para que possamos compreender e assim praticar as lições do estudo de hoje. Que assim seja. Meu nome é Silvana e hoje nós vamos estudar o tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, itens 9 e 10, intitulado como A Verdadeira Propriedade. O parágrafo se inicia com a mensagem de Pascal, que foi um cientista e trouxe grandes contribuições para a humanidade. Eu vou ler. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra o chegar e deixa o partir, o homem goza somente enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Nós sabemos que, ao nascermos, não trazemos bens materiais de outras vidas, e ao desencarnarmos, tampouco levaremos, porque nós não possuímos a plena propriedade desses bens, e somos apenas usufrutuário deles. Porque todos eles são empréstimos concedidos a nós por Deus, para nos auxiliar em nossas experiências terrestres. Nós não temos a posse real desses bens. Então, meus irmãos, nossa casa, nosso carro, os títulos acadêmicos, inclusive o nosso corpo, permanecerão para trás ao retornarmos ao mundo espiritual. E na maioria das vezes, nós partimos e nossa família permanece aqui, ou vice-versa. Pascal continua com a seguinte pergunta: o que é então o que o homem pergunta? E ele continua: nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, como as qualidades morais como a humildade, a paciência, a tolerância, a indulgência e principalmente o desenvolvimento do amor ao próximo, nós levaremos conosco, porque tudo isso é de uso da alma. Então, nós só podemos levar deste mundo aquilo que realmente nos pertence, que são essas virtudes citadas acima. Nossas riquezas morais e espirituais irão nos pertencer para sempre, ninguém poderá nos tirar. Essa é a nossa posse, nossa propriedade real. Vamos dar um exemplo de quando viajamos a passeio. Quando vamos arrumar nossa mala, nós colocamos nela somente itens que serão úteis para nós nessa estadia. Nós não carregamos a casa inteira. Da mesma forma, ao partirmos desse mundo, devemos nos empenhar mais em levarmos conosco, em nossa mala espiritual, os itens que serão realmente úteis no mundo espiritual. Já sabemos, como foi dito, que os bens materiais nenhuma utilidade terá para nós. Então, não vamos nos preocupar em juntar tesouros na terra, e sim nos céus, como nos aconselhou Jesus. Assim, meus irmãos, vamos arrumar a nossa mala espiritual enquanto estivermos passando por essa experiência aqui na terra. E o que estamos levando dentro dela? Muitos espíritos, ao desencarnarem, quando deixam de sofrer a influência da carne, da matéria, ao chegarem no mundo espiritual, se arrependem por ter perdido a oportunidade e por terem se preocupado mais com as questões materiais do que com aquelas espirituais, e sempre pedem nova oportunidade. Será que nós estamos nos distraindo demais, deixando a vida nos levar? Será que estamos aproveitando essa oportunidade na Terra? A maioria de nós se preocupa com a vida após a morte. É uma preocupação que nós temos, Mesmo aqueles que já estudam a doutrina. Nós nos preocupamos para onde iremos, qual estado chegaremos lá, com quem iremos nos encontrar ao desencarnarmos. Nós só saberemos quando isso acontecer. Porém, observando o nosso estado espiritual atual, nossas condutas,
nossos gostos e pendores, nós já temos uma pista. Estamos em paz ou estamos em guerra? Porque nós sabemos que o espírito é imortal e nele será impresso todas as suas experiências passadas, né, aqui na Terra. E assim, ao desencarnarmos, ele estará, né, o espírito, com aqueles que terão a mesma vibração dele. Vamos voltar ao exemplo da viagem. Quando uma pessoa viaja e tem boas condições financeiras, ela poderá pagar por um hotel, né? Um bom hotel, um hotel 5 estrelas, por exemplo. Agora, no caso daquela pessoa ter um orçamento mais curto, ela buscará por uma acomodação mais modesta. Então, o mesmo acontece a nós ao chegarmos no mundo espiritual. O local onde nós estaremos, nosso estado espiritual, as nossas companhias dependerão exclusivamente de nossos recursos, né, morais e espirituais. Então, ao chegarmos lá, ninguém irá nos perguntar qual era nosso saldo bancário, qual era a nossa profissão, se ocupávamos cargos importantes na sociedade, se era nobre ou não. Então, nossos bens materiais, nossos títulos, nossa posição social não terá nenhum valor, mas somente nossas virtudes. Nossos bens materiais têm valor no mundo material, que é a terra, por exemplo. E assim, muitas vezes, o humilde operário é mais rico que o empresário no mundo espiritual. E da mesma forma, né, o empresário pode ser mais rico que o operário, porque o estado de ventura ou desventura, né, após a morte, independe das posses materiais adquiridas aqui. Porém, meus irmãos, nós não devemos entender que é inútil adquirirmos bens materiais. Nós nos sentimos premiados, né, felizes, quando nós podemos viajar com a nossa família, comprar uma casa, adquirir um carro, ter conforto. Tudo isso é justo. Por isso que Deus nos deu o trabalho. E através dele, né, de forma honesta, sem prejudicar as demais pessoas, nós adquirimos bens que nos trarão conforto. A questão se isso não pode ser, né, a nossa principal preocupação. Muitas pessoas, elas perdem a saúde, o convívio com a família, deixam de ver os filhos crescerem por se concentrarem, né, se preocuparem em excesso com a conquista, né, de bens materiais. Muitos trabalham tanto na preocupação de deixar a herança para os filhos e às vezes, ao invés de trazer bem-estar a eles, pode gerar discórdia entre a família pela disputa da herança. Porque cada um de nós tem uma prova a passar. Tem a prova da riqueza, a prova da pobreza. E nós sabemos, né, que a prova da riqueza, apesar de ser mais atraente, né, aos nossos sentidos, é a prova mais desafiadora para o espírito. É aquela prova que o distrai mais. Se olharmos para a nossa constituição física, nós somos todos iguais. Porém, aos olhos de Deus, o que nos diferem são as nossas virtudes morais e espirituais. As posses materiais transitórias em nada nos modificam. Mesmo tendo esses conhecimentos, nós ainda julgamos o outro pela posse material, né? Julgamos pela aparência, pelo carro que ele tem, pela casa, pelas companhias, pela influência que ele tem. E às vezes deixamos passar despercebidas grandes lições que poderíamos aprender, né, com as pessoas mais simples, mais cheias de virtude. O apego aos bens transitórios provoca um grande sofrimento e atraso aos espíritos ao desencarnarem. Então, Emmanuel, em suas obras, vem nos lembrar que o serviço ao próximo, que o dever bem cumprido, que o estudo edificante e que o gesto de bondade constituem a verdadeira bagagem que nos proporcionará o tesouro da simpatia, né, hoje e ao desencarnarmos. A doutrina espírita, através de suas obras, vem nos trazer 2 grandes exemplos, né, de pessoas que viveram aqui na Terra e passaram pela prova da riqueza. E cada uma usou de forma diferente essas riquezas. Uma esbanjando e utilizando somente para a satisfação de seus prazeres. E a outra usando suas riquezas para o alívio dos sofrimentos alheios. Ao desencarnarem, elas trazem suas experiências vividas no mundo espiritual. O primeiro caso é relatado no capítulo 2, no Evangelho segundo o Espiritismo, através da mensagem enviada por uma rainha da França. Essa rainha,
era Isabel de Baviera. Isabel viveu aqui na terra em volta de muito luxo, esbanjava suas riquezas, maltratava seus subordinados, ou seja, iludida, fez mau uso de seus bens materiais. Foi detestada aqui na terra. E seu relato é o seguinte: que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando ao invés de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. E ela nos dá um conselho: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. O outro relato é da Condessa Paula, que se encontra no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2. Condessa Paula era uma mulher belíssima, nascida em uma família ilustre, benquista por todos, e era um modelo completo de virtudes e amor ao próximo, e utilizava de suas riquezas para sanar o sofrimento dos outros. Após alguns anos de seu desencarne, ela enviou uma mensagem a um amigo médium. A mensagem é a seguinte, alguns trechos da mensagem: tens razão, meu amigo, de pensar que sou feliz. Eu pertencia aos felizes da terra, pois não me lembro de ter experimentado nenhum sofrimento real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, eu tinha tudo o que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade ao lado da que se encontra aqui? Que são as vossas festas mais esplêndidas, em que se exibem as mais ricas joias, comparadas às assembleias de espíritos que resplandecem de uma luz que os vossos olhos não poderiam suportar? Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas, mas restava ainda uma a enfrentar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e o do bem-estar material, de um bem-estar sem mistura de amarguras. Nela estava o perigo. Antes de tentá-la, desejei sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Deus, então, levou em conta a minha boa intenção e me concedeu a graça de me amparar. Então, ela foi vitoriosa, nessa prova da riqueza. Muitos espíritos, ela continua, seduzidos pelas aparências, se precipitam na escolha, nessa escolha da prova da riqueza. Demasiado fracos para enfrentar o perigo, as seduções triunfam sobre a sua inexperiência. E ela continua, ela dá conselhos, para nós. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o meu pão com o suor da minha fronte. Sofri nas privações, passei pelos maus tempos e foi isso que me desenvolveu as forças viris da minha alma. Sem isso, eu teria provavelmente fracassado na minha última prova, o que me afastaria bem longe da atual situação. Como eu passei, tereis também a vez de passar pela prova da fortuna. Mas não vos precipiteis, pedindo-a muito cedo. E vós, que sois ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra. E compreendei por que preço podereis merecer as graças do Todo-Poderoso. Então, Condessa Paula, antes de passar pela prova da riqueza, ela passou pela prova da pobreza e saiu vitoriosa. Então, quando ela se fortaleceu espiritualmente, ela pediu para passar pela prova da riqueza. Então, meus irmãos, entendemos que a Terra é uma escola, onde nós passamos por várias temporadas aqui com a finalidade de aprender e buscarmos a perfeição. Então, a maioria dos habitantes aqui, de nós, ainda estamos em fase de valorizar mais o ter de coisas materiais, ao invés de ser. Depois de um tempo, nós descobrimos que a verdadeira propriedade, é realmente ser pessoas melhores, espíritos melhores. Então, ao voltarmos para o plano espiritual, no término de cada missão terrena, os valores que levamos para lá são os valores morais que adquirimos com a prática do bem e do amor ao próximo. Então, esses relatos,
acima da Condessa Paula e da Rainha da França, mostram com clareza que os bens materiais realmente não nos pertencem e devemos fazer bom uso deles para o nosso progresso e em prol do nosso próximo. Então, essa mensagem que tenho para vocês, né, nessa noite, e que Jesus nos ampare hoje e sempre, e que tenhamos Ele como nosso modelo e guia. Saibamos, meus irmãos, utilizar de forma consciente nossos bens materiais e edificar o reino de Deus dentro de nós. E assim, na vibração desta prece, pedimos para encerrarmos o estudo desta noite. Que assim seja. Muito obrigada e boa noite a todos. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Frites. Boa noite.